Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez, todos aqui conosco. As pessoas que vieram pela primeira vez, bem-vinda. As pessoas que estão nos assistindo também pela primeira vez, muito bem-vindos. Só dar uns recadinhos antes da gente fazer a oração inicial. Nós começamos com a campanha da Páscoa para ajudar as nossas crianças. E, a princípio, nossas crianças e os nossos vovôs e vovós do asilo. É esse chocolate aqui que nós achamos o melhor preço. Então, e assim, tem que ser o mesmo chocolate, porque se tiver uma fitinha azul, ou tiver uma fitinha vermelha, eu quero da fitinha vermelha, eu não quero da fitinha azul, né? Então, quem puder nos ajudar, a gente está arrecadando. O ano passado, nós conseguimos para as crianças, para os idosos, conseguimos para pai, conseguimos para Casa de Maria, conseguimos para Casa da Criança, Casa Abrigo. Esse ano também, prioridade é para os dois, mas se a gente conseguir, nós vamos atender a todos e também um pessoal de Jaú que faz um trabalho muito legal com crianças lá em Jaú, um abrigo de Jaú. A gente tem fé que a gente vai conseguir para todo mundo, se Deus quiser. Outro recadinho me pediram hoje roupa para neném. A menina está de 7 meses, é adolescente, enfim, mãe solteira, cheia de problemas, né? É um menino. Se alguém souber, se alguém puder doar, a gente vai buscar. Bom, menino, menina, o que tiver, né? A necessidade, fala mais alto. A gente vai buscar, é só deixar o recadinho lá na página lá do Face. Tem o WhatsApp lá também. Tenho agora o WhatsApp também para fazer o atendimento fraterno. Pode ser por lá também. Tá ok? E como tá chegando frio, a gente tem roupa de adulto, mas pouca roupa infantil de criança para frio. Quem tiver também para doação, a gente vai buscar. É só avisar que a gente retira, não tem problema não. Ok? Acho que de recado só isso. E amanhã, só para adiantar, tem o estudo do Livro dos Espíritos, às 8 horas da noite. Agora, eu convido a todos para a oração, né? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai. Primeiro momento de agradecimento pelo dia, por mais um dia, por mais um amanhecer, pela oportunidade de colocarmos em prática e tentarmos sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso irmão, aquele irmão mais velho que nos ajuda a levantar quando nós caímos, como nós estamos tristes, muitas vezes nós nem percebemos, mas ele sempre está do nosso lado. Aos espíritos amigos dessa casa de oração, que nos apoia, que já estão aqui, já prepararam o ambiente, estão aqui conosco, já preparando o ambiente, sabendo que cada um aqui necessita. Aos nossos mentores, ao mentor desta casa, eu peço que leve paz,
tranquilidade, harmonia a todos que aqui estão presentes e a todos que nos assistem. Que levemos nosso pensamento para ajudar nosso amigo Paulo na palestra de hoje, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do Evangelho e principalmente conseguir colocar em prática o que nos foi falado. Convido a todos então para fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Paulo, muito bem-vindo. Não é só palestrante, é um amigo da casa já, né, Paulo? Sim. Certinho? Certinho. Fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, proteja e ilumine, hoje e sempre. Eu trouxe uma reflexão a respeito do autoconhecimento, porque eu considero esse tema bastante interessante, mas o objetivo nosso hoje é refletir sobre a frase de Allan Kardec em relação ao verdadeiro espírita. E nós encontramos essa frase lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. Então Kardec diz lá: reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, como diz Kardec, pela sua transformação moral e o esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Então, se vocês perceberem aqui, eu sublinhei, dei destaque aqui para a transformação moral e as más inclinações. Tá? Então, a primeira questão, quando a gente lê essa frase, ou que deveria pelo menos vir à nossa mente, é a pergunta de saber se estamos nos transformando moralmente ou não, né? Ou seja, como é que a gente sabe se está progredindo moralmente? Pela quantidade de palestras que eu faço, pela quantidade de palestras que eu ouço, pela quantidade de passes, pela quantidade de reuniões mediúnicas, né? Enfim, tem muito espírita por aí achando que a quantidade é importante e tem esquecido muitas vezes da qualidade de outras coisas que são mais relevantes nesse sentido. Então, quando nós pensamos nisso, eu trouxe aqui a opinião de Emmanuel, que está no livro Opinião Espírita, onde ele diz que nós espíritas devemos fazer reflexões a cada 3 anos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um retrospecto da minha vida nos últimos 3 anos para verificar se eu melhorei, né? Então, fica fácil de identificar se eu me tornei uma pessoa mais tolerante, né? Se a paciência já faz morada em mim, se aquelas encrencas relacionadas ao perdão, se eu consigo diluí-las mais facilmente, dentre tantas outras coisas, né? E aí cada um vai ter que fazer essa análise, em particular olhando o seu caso, porque cada um de nós tem uma encrenca diferente, né? Então uns estão mais encrencados com a família, outros estão mais encrencados com o dinheiro, outros estão mais problematizados com a saúde física ou com a saúde mental, né? Então o Emmanuel faz essa recomendação. André Luiz, ele é mais rigoroso. Ele diz assim, no livro Agenda Cristã, que é um livro pequeno de recomendações, que uma semana de espiritismo já deveria ser suficiente para mudar toda a nossa vida. Porque lendo, estudando, e hoje com o advento da internet, assistindo palestra, com um material farto e rico de palestrantes, livros online e tudo mais, palestras como essa, bem que essa não é grande coisa, mas tem muitos palestrantes bons por aí que vocês podem assistir e tirar dúvidas e
aprender alguma coisa. Tá? Então, uma semana vendo isso, já deveria fazer com que todos nós refletíssemos sobre as nossas vidas e começássemos a nossa transformação moral. Tá? Então, a reflexão é nesse sentido. Quanto tempo vocês acham que um atleta olímpico ele treina por dia para conseguir êxito nas suas proezas? Tá? Quanto tempo vocês acham que um jogador da NBA, que é a Liga Profissional de Basquete norte-americano, quanto tempo vocês acham que eles treinam por dia para acertar aquela bola dentro da cestinha e ganhar milhões no final do ano? Qualquer atleta de alto nível, ele treina pelo menos 6 horas, 8 horas por dia, para se tornar bom. Existem aqueles que são excelentes, esses se destacam muito mais. E aí a questão é, quanto tempo nós, espíritas, treinamos por dia para sermos melhores? Quantas horas a gente se dedica a isso? Quantos minutos? Eu falei horas, o pessoal ficou preocupado. Assim. Quanto tempo a gente gasta repensando as nossas encrencas? Será que a gente segue realmente aquela recomendação de Santo Agostinho lá na questão 919? Que todo mundo gosta de comentar e fazer palestra e tal. À noite, quando eu vou dormir, eu repenso a minha vida e tal. À noite, quando a gente vai dormir, a gente deita e dorme. Não fica lembrando, se eu pudesse ter feito isso. Isso é importante que a gente pense e reflita, porque reflete diretamente na nossa evolução moral. Porque senão a gente vai estar sendo espírita de brincadeirinha, fazendo de conta que a gente está evoluindo, fazendo de conta que a gente está realmente colocando valores dentro de nós, quando na verdade a gente só está seguindo o fluxo. Todo mundo está nessa direção, então eu vou por aqui também. Tá? Então, retomando a frase de Kardec, nós vemos aqui, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que faz para domar as suas más inclinações. Bom, percebo que a frase de Kardec, ela só faz sentido se nós nos concentrarmos na segunda parte, em domar as más inclinações. Porque domando as más inclinações é o que me torna uma pessoa melhor. Tá? Então, transformação moral só vai existir se eu conseguir domar aquele pitbull feroz que tem dentro de mim. Aquelas tendências ancestrais, instintivas que eu trago, que muitas vezes eu nem sei que estão ali, mas que vez ou outra elas eclodem, elas querem vir à tona. A Joana de Ângeles diz que nós temos subpersonalidades dentro de nós que de vez em quando elas querem vir ao palco. A gente percebe isso em reuniões mediúnicas. Às vezes não tem espírito ali, às vezes tem um processo anímico. Então é o indivíduo revivendo uma subpersonalidade. Mas veja, para eu me transformar moralmente, eu preciso domar a minha má inclinação. E isso faz toda a diferença. Eu não vou me transformar moralmente fazendo muitas coisas fora. Esse ponto é bem delicado. É importante que eu faça coisas fora no movimento espírita? Sim, claro, é importante. Mas isso não vai me transformar moralmente. Vai me transformar se eu fizer um trabalho interno, se eu domar as más inclinações. E aí a segunda questão que a gente coloca é: como é que eu vou domar as más inclinações? Bom, domar não significa dominar, ter total controle, porque muitas vezes a gente nem sabe que tem uma inclinação ruim. E aí quando a descobre, eu vou eliminá-la de uma hora para outra? Nós não estamos nesse nível. Nós precisamos ir aos poucos, entendendo o que é aquela inclinação, ou aquela, como Kardec chama, o orgulho, o egoísmo, as chagas da humanidade, aquilo que nos afasta do contexto moral, aquilo que nos afasta da lei de Deus, e aos poucos ir domando, ir controlando, mostrando que existe
o bem, que existe o bom, que existe o amor, aí realizando a transformação. Tá? E aí, nós vamos encontrar no próprio Evangelho várias frases prontas, conselhos, textos, enfim. E encontramos algo do tipo assim, que a perfeição moral consiste em amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam que está fácil evoluir, né? Perfeição moral é isso aí. E mais, Jesus nos diz que a essência da perfeição está nisso, porque isso aqui resume basicamente todos os preceitos da caridade. Então veja como é fácil: amar os inimigos, né? Fazer o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Tá? Se você não faz isso, umbral. Não, sem medo. Nós damos conta de fazer isso? Né? E aí, a questão é, eu consigo amar os inimigos? Vou chamar de desafetos, né? Eu consigo fazer o bem àqueles que nos odeiam? Tá? Eu consigo orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam? Tá? Onde é que está a dificuldade? Por que nós não conseguimos fazer essas coisas? Tá? Não é um preceito cristão? Tá? E aí, a dificuldade está justamente porque eu não consigo ver o outro como uma extensão de mim mesmo. Tá? E eu acho que o outro que é o problema. Não consigo enxergar as pessoas ao meu redor como irmãos, companheiros de jornada. Né? Não conseguimos entender por qual razão nós devemos fazer essas coisas, tá? Uma vez que acreditamos que o outro é que é o problema. O problema não sou eu. Sou eu o problema? Né? Por que um relacionamento termina? De quem que é a culpa? Do outro. É óbvio. Eu nunca tenho culpa de nada. Não é assim? Né? Aí eu junto meia dúzia e começo a falar mal do outro. Né? Quando a gente faz evangelho no lar, como é que a gente discute? Existe muito egoísmo no mundo. Existe muito orgulho no mundo. No meu mundo não tem egoísmo, não tem orgulho. São os outros que têm. O mundo está desse jeito por causa dos outros. Né? Então a gente precisa repensar isso. Acreditamos que o outro é quem é inferior, mesquinho, avarento, intolerante, mau. Né? E nós somos exemplo de perfeição. E aí vem uma proposta de compreensão dessa temática, porque quando a gente compreende essas coisas, a gente consegue evoluir mais rápido. Tá? Então vejam, aqui tem uma frase do Khalil Gibran Khalil, que ele diz o seguinte: e disse o divino, ame a seu inimigo, e eu obedeci, e amei a mim mesmo. Olha que interessante. Khalil Gibran dizendo que o inimigo não está fora. O inimigo não é o outro. Né? O inimigo está dentro de mim. E aí eu preciso olhar para dentro e reconhecer que o inimigo, entre aspas, obviamente, ele é interior. Bom, aí fica mais fácil, né? Porque eu não preciso ficar caçando ou procurando fora inimigos. Se eu entendo essa proposta e eu sei que ele está dentro, eu posso domar a má inclinação a hora que eu quiser, não posso? Porque eu estou sempre comigo. E se eu estou sempre comigo, eu posso fazer essa reflexão, eu posso pensar essas coisas em qualquer lugar. Né? Então vejam, quando não há inimigos interiores, os inimigos exteriores não conseguem te ferir. É um provérbio africano. Tá? Então veja, reconhecer que se eu conseguir domar essa má inclinação que existe em mim, o que acontece fora não vai me desequilibrar. Porque tudo é uma questão de equilíbrio, de afinidade. Né? Já pararam para pensar por que eu atraio uma pessoa X ou Y para perto de mim? Por que eu atraio pessoas desse jeito para próximo de mim? Né?
Porque muito provavelmente dentro de mim existe uma vibração, existe um sentimento, existe um magnetismo que faz com que essas pessoas se aproximem para que eu possa treinar, para que eu possa me equilibrar. Então, a gente tem a péssima mania de ver os nossos irmãos que nos ajudam nessa jornada como inimigos, como desafetos. E a gente faz até prece para o outro, né? Porque é o outro que precisa de prece, não é assim? Nós não precisamos, porque quem tira a minha paciência? O outro. Né? E aí o Chico diz assim, né? Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, se eu resolvo dentro, fora vai se equilibrar. Né? Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Né? Então vejam, no dicionário Tiririquês seria o mesmo que nós precisamos descoisar as coisas que estão coisadas para que não fiquemos mais coisados ainda. Né? E onde é que está coisado? Dentro de nós. Não é o outro. A gente fica muito tempo preocupado com o nosso irmão, querendo mudar os outros, querendo mudar a vida, quando na verdade essa mudança ela tem que ser nossa. Essa reflexão ela tem que ser interior. Tá? Então, uma vez aceita essa proposta, eu vou retomar a questão anterior, né? E fazer a pergunta-chave de tudo isso. Se eu só consigo me transformar moralmente domando as más inclinações, como é que eu vou domar uma má inclinação se eu não sei qual é a má inclinação? Percebem? Né? Então, ou se eu acho que conheço e acho que está tudo bem. Não, eu sei, o meu problema é o orgulho. Eu sou orgulhoso, mas também, né, quem não é? Mas tudo bem, mais algumas encarnações aí eu já vou ser humilde. Né? Infelizmente as pessoas pensam assim. A gente é egoísta ainda, mas fazendo a caridade, quem sabe daqui a pouco a gente se torna mais altruísta. Né? E as pessoas vivem essa doença mental, acreditando que sem esforço próprio, elas vão deixar de ser orgulhosas, vão deixar de ser egoístas. Tá? Ou pior, né? Se eu acho que essas inclinações ruins, que essas chagas da humanidade e tudo mais, só existem nos outros, não existem em mim. Né? Isso é um problema muito sério. E essa é a grande ilusão da criatura humana. Né? Acreditar que se conhece. E que o problema é sempre o outro, o mundo, as pessoas, os políticos, né? A bandidagem, os vizinhos, etc, etc. Eu não tenho problema nenhum. Tá? Então, é urgente que façamos então uma viagem para o nosso interior, para que a gente possa se conhecer. Né? E aí, lá no templo de Delfos, 600 anos antes de Cristo, está escrito lá, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo e descobrirás os deuses e o universo. Essa frase ela foi atribuída a Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, mas essa frase não é dele. Né? Ele simplesmente repetia essa frase porque é uma frase de extrema sabedoria. Então veja, 600 anos antes de Cristo, já estava escrito lá, conhece-te a ti mesmo. E até hoje, a gente não se conhece. A gente não sabe muito bem quem nós somos. A gente tem uma ilusão a nosso respeito. Tá? Então, por qual motivo, por qual razão é importante que eu me conheça? Tá? Porque conhecendo a mim mesmo, eu posso identificar vícios, virtudes, porque também as temos, efetuar a mudança, a reforma e não ficar apenas na aparência, tá? Se quiser. Não é obrigado. Deus não obriga ninguém. A gente é livre para escolher, nós temos o livre-arbítrio. Tá? Mas quanto antes a gente optar por isso, mais rápido a gente faz o processo
da evolução moral, né? Aquilo que a Joana chama de individuação, Jung, ou, para nós espíritas, né? O caminho da perfeição, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, por exemplo, imagine uma reforma na sua casa. No entanto, imagine que essa reforma ela fica só na parte de fora, na fachada. E que dentro tem cano estourado, esgoto vazando, sujeira, lixo, rato, barata. O que mais que vocês odeiam, mulheres? Lagartixa, enfim. Dentro está um caos. Mas quem passa na porta, nossa, que fachada bonita, que casa espetacular. Mas você não mora fora. Você vive dentro, né? Então esse é o problema. Então, se eu não me conheço, eu vou tentar fazer aquisição de coisas externas, de fora para dentro, para fazer uma fachada bonita. Parecer que sou honesto, parecer que sou caridoso, parecer que sou humilde, parecer que sou, enfim, altruísta e tudo mais que a gente gosta de parecer, né? E isso nota-se muito na casa espírita, né? Quando a pessoa chega na casa espírita, ela parece um anjo, né? Mas quando está em casa, é um demônio, né? Isso eu tenho ouvido as esposas reclamar. Então veja, viver de fachada é a propaganda mais triste, mais enganosa que existe, né? Porque só parece, na verdade eu não sou, né? Antigamente, René Descartes cunhou essa frase, dizendo, penso, logo existo, né? E hoje em dia é assim, eu penso, faço um selfie, posto no Face e logo existo. Porque se eu não mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa interessante, legal, bacana, que eu como coisas legais, que eu faço viagens legais, parece que a minha vida ela perde o sentido, né? Ou mais, se eu não vou lá ajudar as pessoas e tirar um selfie com elas para mostrar que eu sou bondoso, também parece que a minha existência é inútil, né? Mas tudo isso é fuga, né? Eu quero parecer algo que ainda não sou, que ainda não conquistei. E é natural que as pessoas ajam assim. Mas é importante que a gente tome consciência que nós podemos ser melhores e devemos, porque estamos aqui para isso. Nós reencarnamos com esse propósito. Nós não reencarnamos para brilhar no palco da Terra, né? Nós não reencarnamos para buscar o aplauso do povo espírita, né? Nós estamos aqui por um ideal superior. E qual que é o ideal superior? É o ideal do espírito, de nos tornarmos pessoas melhores, né? Mais conscientes da nossa realidade e não pessoas totalmente fanatizadas, né? Estereotipadas ou algo do tipo. O próprio Kardec diz isso, né? Não vos esqueçais de que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Está escrito aqui que é ter 5.000 amigos no Facebook? Pessoal, preciso falar um negócio sério para vocês. Vocês não têm 1.000 amigos. Vocês sabem disso, né? Então as pessoas ficam buscando seguidores, likes, views, comprando muitas vezes esse tipo de coisa como uma coisa desesperada, tentando preencher um vazio que nem mesmo ela sabe o que é. Então nós estamos aqui, né, para nos melhorarmos, tá? E ninguém está dizendo que as coisas materiais sejam ruins, não é isso, né? Mas que elas não podem ficar em primeiro plano. Que as coisas morais são extremamente importantes para o nosso processo evolutivo. E aí surge essa questão, né? Quem sou eu? Aqui, eu vou mostrar um esquema. Deixa eu ver. Nessa figura aqui, mostra que a nossa essência, que é o espírito ou o self, como Joana de Ângeles chama, tá? Ela está envolta por complexos, arquétipos, enfim, pelo nosso lado sombra, coisas que não são muito boas, até aparecer aqui o nosso ego,
Né? O que é o nosso ego? O ego nada mais é do que a nossa personalidade, quem nós estamos. Então, eu estou como Paulo. Tá? E nesse momento, eu visto a persona de palestrante. Tá? Lá no meu trabalho, eu vou vestir a persona de professor. Lá na minha casa, eu vou vestir a persona de filho. E isso é importante, porque eu vou me adaptando às situações e vou extraindo aprendizados dali. Tá? Então essa é a minha parte consciente. Mas eu tenho uma parte inconsciente também que nós não conhecemos, mas que frequentemente ela vem à tona. Né? Principalmente aqui, na questão da sombra, que todos nós carregamos. Aquela parte oculta de nós, né, que nós não sabemos muito bem lidar e precisamos jogar luz nela. Tá? E nesse contexto ainda, nós somos um ser emocional. Nós temos medo, nós temos tristeza, raiva e alegria. E se nós olharmos muito superficialmente para isso, qualquer pessoa dirá que dessas 4 emoções aqui, a melhor delas é a alegria. Não é assim? Mas nós sentimos medo, nós sentimos raiva, nós sentimos tristeza. E elas têm uma função no nosso mundo psíquico, que é aprender a lidar com isso, para desenvolvermos os nossos sentimentos, para nos relacionarmos com o mundo, conosco. E se a gente não consegue entender o porquê dessas emoções, então o medo pode virar ansiedade, a tristeza pode virar depressão, né? A depressão não é só tristeza, ela tem uma série de fatores por trás, tem raiva, tem frustração, enfim. Né? A raiva pode virar violência, a alegria pode virar euforia. Porque quando a gente identifica que dessas emoções é bom ser alegre, é bom sentir prazer nas coisas, a gente vai querer isso o tempo todo. E como a gente não consegue ser alegre o tempo todo, a gente vai falsear o processo. E aí isso vira euforia. Então eu vou buscar essa alegria falseada em algumas coisas que eu goste. Comida, compras, drogas, sexo, jogo, qualquer coisa do tipo. Tá? Então é a água salgada que eu bebo tentando matar a sede. E quem bebe água salgada fica com mais sede. E aí, se eu não conheço isso e não consigo identificar essas coisas em mim, o processo vai se agigantando. Né? E aí eu começo a ter uma série de problemas. E quando eu entendo isso no mundo emocional, eu posso transmutar, equilibrar essas emoções, transformar o medo em prudência, a tristeza em introspecção, que é a função da tristeza, que é fazer com que a gente pense na vida, que a gente pense, por que isso aqui chegou em mim? Qual o convite que está sendo feito aqui quando a tristeza invade a minha alma, invade a minha vida, seja por uma doença, algum evento externo, ou algo que de inesperado chegou até mim. Tá? E a raiva, eu também começo a transformar numa ação lúcida, porque a raiva em si ela não é ruim. Né? Ela é uma energia que faz com que eu me mova. Muitas vezes, por conta da raiva, que eu saio da zona de conforto, porque está me fazendo mal. E a alegria, eu transformo em entusiasmo. Sabe aquela coisa de ter a consciência tranquila pelo dever cumprido? Aquela sensação boa que dá? É isso. Entusiasmo de continuar fazendo as coisas. Isso me move. Então, nesse processo de autoconhecimento, tem um aspecto muito importante a ser trabalhado em nós, que é a nossa sombra. Tá? Então vejam, a sombra, como eu disse, né, aqui no nosso mundo interno, psíquico, nosso inconsciente ou espírito, nós vamos nos relacionar com o mundo por meio das personas e da nossa personalidade. Então eu, Paulo, agora estou vestindo a persona de palestrante, me relacionando com vocês, mas eu tenho um mundo interno.
ok? Eu tenho um inconsciente. Eu sou um espírito, tá? Mas, nesse caminho aqui, né, tem a sombra. Dentro de mim tem um lado obscuro. Todos nós temos a nossa sombra, tá? E aí, os escritores junguianos, né, dizem assim, todo ego tem uma sombra. Isso é inevitável, tá? A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é, e quer aparentar ser altruísta e ter o total domínio de seus apetites e prazeres. A tendência das pessoas é antes para esconder tais traços dos outros e de si mesmas por trás de uma fachada. Lembram? Quero fazer uma fachada bonita. Que as mostrem como esperam que os outros as aceitem. Isso é fácil de entender. A gente quer parecer que é bom, a gente quer parecer que é legal, que é caridoso, que é altruísta, enfim, as qualidades boas. Mas, por trás disso, na verdade, não somos ainda. Gostaríamos de ser, mas ainda não somos. Então a gente precisa ter humildade suficiente para olhar para isso, tá? Então, o Jung diz isso, né? A sombra é aquilo que não queremos que os outros saibam, mas que está em nós, tá? Aquele lado obscuro que nós temos. Então, acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Joana de Angelis fala muito isso, que muitas pessoas acham que são extremamente virtuosas, mas na verdade elas nem começaram o processo de mudança efetiva dentro delas, tá? Então, pare de culpar os outros, né? A nossa vida é nossa responsabilidade. Somos nós que temos que nos tornar pessoas melhores. E aí, o Jung diz isso, né? Que o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. O que significa isso, projetar nossa sombra nos outros? Então, vamos entender isso? Como que o ego se protege da sombra e como é que eu faço essa projeção? Ou seja, como que eu escondo dos outros o meu lado ruim? E pior, como que eu projeto isso nos outros, tá? Então vejam, a nossa essência aqui em azul é o espírito, ou o self, e essa coisinha vermelha são as coisas resultantes do nosso orgulho e do nosso egoísmo. É a nossa parte que não é muito boa, tá? E que todos nós temos. É a nossa sombra. E essa parte azul, de fora, é o que eu quero mostrar para os outros que eu sou, escondendo o vermelho. Eu não posso deixar o vermelho aparecer, porque se descobrir que eu sou vermelho, eu estou perdido. Eu tenho que mostrar que eu sou azul. Todo mundo gosta de azul, mas eu tenho vermelho, né? Então, eu tento esconder isso. Ok. E essa minha essência, o espírito, é amor. É a centelha divina que nós conhecemos do livro dos Espíritos, tá? E orgulho e egoísmo são resultantes de desamor. Que em outro momento nós podemos falar das causas que geram o orgulho, o que gera o egoísmo, tá? E aí nós vamos projetar aqui para os outros, para o mundo externo, os sentimentos mascarados, né? Então, o que está na nossa sombra? O que está no vermelho? Sentimentos que estão na sombra, resultantes do orgulho, egoísmo, recalques, etc. Por exemplo, do orgulho, soberba, vaidade, melindre, inveja, narcisismo, etc. Do egoísmo, apego, ciúmes, indiferença, falta de empatia e compaixão, ingratidão, excesso de eu, crueldade, mentira, complexo de inferioridade, autoestima baixa, insegurança pessoal, etc. Então, tudo isso aqui está na nossa sombra, tá? E cada um de nós vai ter um pouco disso ou um pouco mais, um pouco menos disso aqui. E eu tenho certeza que quando vocês lerem isso aqui, vocês pensaram em alguém. Não é para pensar em ninguém. É para a gente pensar se isso não está em nós, né? E aí, né, a projeção no outro, ela se dá dessa maneira, tá? Como eu quero esconder o vermelho e não quero que ninguém veja isso, tá?
eu enxergo no outro o que na verdade existe em mim. Esse é um fenômeno psíquico, tá? Isso ocorre porque o ego, ele não quer aceitar e reconhecer a sombra como sendo parte do seu psiquismo, porque eu me acho bom, eu me acho virtuoso. Então eu tenho uma imensa dificuldade de admitir isso em mim. Então quando o outro mostra, eu fico possesso. Por que essa pessoa é desse jeito? Por que ela age dessa maneira? Então, na verdade, a gente acaba projetando no outro aquilo que existe em mim e eu não tenho coragem de olhar para isso. Mas precisamos ter essa coragem, porque isso está em mim e eu é que tenho que modificar isso. Tá? E aí, aquilo que eu não gosto em ti, eu vou corrigir em mim. Esse é um exercício fácil. Tá? Não julgueis. Então, quando eu perceber a dificuldade do irmão, a reflexão é: será que isso existe em mim? Mas não é assim que a gente normalmente faz, né? A gente desce a lenha no outro. Tá? E aí, como eu tenho muita coisa em vermelho, eu quero que os outros enxerguem azul. E o que eu quero que eles enxerguem? Humildade, modéstia, lucidez, desapego, não posse afetiva, empatia, compaixão, caridade, amor ao próximo, altruísmo, gratidão, equilíbrio emocional, etc, etc. Então eu quero que as pessoas enxerguem coisas boas em mim. Então eu fico parecendo que sou bondoso, quando na verdade sou bonzinho. Eu fico parecendo humilde, quando na verdade estou sendo extremamente orgulhoso, egoísta, tá? E falseando esse processo, achando que eu sou uma pessoa boa. Tá? Isso não quer dizer que não exista bondade em nós. Claro que existe. Mas eu preciso enxergar o que está em vermelho em mim. Estou sendo bem didático aqui, né? Para tentar trazer lucidez para essas coisas. Ok? Então, conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Porque se eu consigo equilibrar dentro de mim, domar a má inclinação, o que vem de fora não me atinge. Né? Então, sem autoconhecimento, nós vamos ficar à margem, como verdadeiros zumbis, cumprindo tarefas na casa espírita, fazendo sopa, caridade material, mas sem a justa noção de como que eu vou lidar com as minhas dificuldades interiores. O que adianta fazer tanta caridade material, ajudar os outros, se dentro de mim eu continuo orgulhoso, né? Extremamente egoísta, maledicente, julgando as pessoas, me achando inclusive melhor do que os outros só porque eu ajudo as pessoas. Então isso não é humildade, isso não é caridade, isso é autopromoção. Tá? E aí nós não podemos confundir o mérito com a evolução moral, que é a grande questão disso que estamos falando, né? Fazer muitas coisas fora, trabalho, espírita, caridade, é válido? Óbvio que é. E a gente tem que ajudar as pessoas, sim. Tá? Mas eu, além de trabalhar fora, no movimento espírita, na seara espírita, eu preciso trabalhar na seara do espírito, que é dentro de mim. Né? E tem muita gente que, até como mecanismo de fuga, acredita que fazendo muitas coisas está resolvido o problema, ela já está apagando. Né? E essa não é a ideia. A ideia é que eu preciso trabalhar também dentro de mim. Olhar essas questões. Eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho, sim. Tem egoísmo? Sim. Tá? Mas o que está por trás disso? Será que eu tenho autoestima baixa? Como que é a minha relação com a minha criança interna? Como que é a minha relação com Deus? Será que eu me sinto frustrado? Eu preciso olhar essas coisas. E aí a gente acaba arrumando todo o externo, mas a parte interna fica à deriva. E aí nós podemos acabar igual o irmão Jacó, do livro Voltei. Fazendo muita caridade material, mas não trabalhando a nossa essência. E aí vai precisar voltar de novo, reencarnar até fazer esse aprendizado. Tá? Enquanto não mudarmos a nossa essência, tudo por fora
vai parecer ruim, as pessoas, o trabalho, a vida de forma geral. Tá? Então, sem autoconhecimento, minha evolução vai ser sempre na horizontal. Eu não consigo evoluir moralmente, porque eu não me conheço. Então eu não consigo trabalhar as questões relacionadas ao orgulho e ao egoísmo. Né? Então, André Luiz diz isso, né? A vida por fora de nós é a imagem daquilo que somos por dentro. Tá? E uma dica, se quiserem seguir, né? Esteja tão ocupado melhorando a si mesmo que não terá tempo para criticar os outros. Tá? Então vou ocupar a minha mente procurando investir na minha evolução. Então, concluindo aqui a nossa fala, a nossa conversa, tá? A evolução aqui dentro da nossa proposta do autoconhecimento e da análise dessa frase do Kardec sobre os verdadeiros espíritas, né? É que a evolução ocorre pela transformação moral do indivíduo. Tá? E ela só vai ocorrer quando eu domar as más inclinações. Então eu vou evoluir à medida que eu comece a domar o meu mundo interior. Tá? E isso só acontece com o autoconhecimento. Se eu não sei onde mexer, né, como é que eu vou mexer? É interessante isso, porque se perguntarem o defeito do outro, a gente sabe exatamente qual é, né? Mas tem uma imensa dificuldade de detectar o nosso. Então pense nisso, que muitas vezes é tão fácil identificar o defeito do outro, porque nós estamos projetando no outro aquilo que existe em nós. E vejam, com o autoconhecimento, tá, eu posso evoluir pela lei de amor. Né? E se eu me acomodar, ficar na zona de conforto, a vida vai fazer um convite, que não vai ser tão amigável. Agora aqui uma observação importante, né? Isso não quer dizer que pela lei do amor não vai doer. Que as pessoas acham que a lei do amor é um caminho florido, cheio de flautas, de música. Isso não é verdade, pessoal. O amor inclui renúncia, sacrifícios, tá? E isso, para o ego, é difícil, tá? Mas ainda é melhor seguir esse caminho do que esse aqui, porque esse aqui dói bastante, tá? Então, por que não podemos nos acomodar? Porque a nossa vida, ela começa, né, no final da sua zona de conforto. Ficar na zona de conforto é muito bom, né? A gente deita no colo da mãe terra, fica lá, né, feliz, esperando o sol nascer, dormindo, curtindo. É bom ficar na zona de conforto, né? Mas nós não reencarnamos para isso. Em Guimarães Rosa ele diz isso, né, que o animal satisfeito dorme. Então não podemos nos acomodar. Né? Temos que trabalhar em favor de nós mesmos. Então a saída é sempre para dentro, nesse processo de evolução. Então, como que eu realizo o autoconhecimento? Comece de novo. Por onde? Por dentro. Não está fora, está dentro. Precisamos conhecer a nossa essência. Né? E aqui uma observação importante, né? Identificar os vícios e aquilo que está na sombra não significa que você se conheça. Ah, você é orgulhoso. Eu sou orgulhoso, sim. Mas o que está por trás do seu orgulho? Né? Então, por trás de cada vício existe uma fantasia, alguma coisa mal resolvida. É nesse ponto que nós devemos chegar. Né? Por que a pessoa é extremamente orgulhosa? Por que ela se apega tanto ao orgulho? Por que ela se apega tanto ao egoísmo? Tem algo por trás, antes, que precisa ser desvendado. E é nesse ponto que a gente precisa chegar. Tá? E aí, tem aqui uma sugestão de leitura, se vocês quiserem, um livro da Joana de Ângeles, pelo Divaldo, que se chama Autodescobrimento, uma busca interior, que vai ajudar muito a gente nesse processo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe e ilumine hoje e sempre, que assim seja. Obrigado.
Obrigada, Paulo. Eu fico aqui pensando, quando a gente vai ouvindo palestras, nem palestra, um bate-papo, que a doutrina, ela fala, nossa, que palestra linda, nossa, que a palestra não é para ser linda, a palestra é para o que o Paulo fez hoje, não que seja ruim, mas é para incomodar, é para deixar a gente pensativa. Se a palestra chega até nós e não nos causa nenhum efeito, é porque a gente não entendeu o que foi dito. E o que foi dito aqui é uma coisa muito séria e que, vou resumir, não sei se dá para mais resumir do que ele falou. Descoisar as coisas que estão coisadas, né, no nosso coração. E o difícil é descobrir o que são essas coisas, né? Às vezes a gente esconde da gente mesmo, às vezes não, muitas vezes. Nos olhamos e não nos vimos. Então, Paulo, queria agradecer imensamente. É uma palestra que eu acho que tem que ser ouvida novamente, em casa, e novamente, de novo, em silêncio, para a gente repensar esses conceitos. Não só repensar, mas pôr em prática. A gente não consegue resolver tudo de uma maneira, de uma vez só, mudar o que se tem de uma vez só, mas é aos poucos mesmo, é caminhando, mas se enxergando, e o Paulo trouxe isso bem claro para a gente hoje. O autoconhecimento, né? Tirar a culpa do outro e vamos nos enxergar. Hoje a gente vai fazer o título do livro. É o autodescobrimento, está aqui na tela. Está aqui na tela. Autodescobrimento, uma busca interior. Ok? Queria pedir para todo mundo entrar então em sintonia agora para a gente fazer a oração final, e na oração final a gente já vai fazer um passo coletivo para todos nós, aproveitando esse momento que a espiritualidade está aqui presente, que o Paulo nos trouxe tanta luz, que esse ambiente é tão propício. Então nos acomodemos nos nossos lugares confortavelmente, continuemos ligados nessa emanação, nesses fluidos de paz e amor que estão neste ambiente, que a espiritualidade amiga já está conosco há muito tempo e sabe de cada um o que cada um realmente necessita. Abrimos nossa mente, esqueçamos um pouco do dia das atribulações, para que consigamos receber a energia com nossa mente na figura meiga e doce do Mestre Jesus, com os seus braços abertos percorrendo esse ambiente. Em frente a cada um de nós está o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, levando toda a energia a que viemos aqui buscar hoje. O conhecimento, que consigamos com essa energia colocar em prática no nosso dia a dia, estarmos realmente no caminho de luz, de autoconhecimento, de colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. Peço a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que fluidifique a água neste ambiente, colocando o remédio que cada um de nós aqui necessita. Peço também, Senhor, que abençoe a todos nesse instante, percorrendo as pessoas que ficaram em seus lares, percorrendo o lar de cada um que aqui está. Mentalizemos nossa casa e Jesus adentrando em nosso lar, tirando todas as formas e pensamentos negativos, acolhendo nossos irmãos menos felizes, que às vezes estão ao nosso lado, acolhendo para hospitais ou colônias de tratamento. Peço também, Senhor, que essa vibração de amor e de afeto chegue até os nossos irmãos da internet. Muitos nos acompanham. Cheguem em seus lares também, fazendo uma limpeza, ajudando os nossos irmãos a conseguir o equilíbrio e a paz, para que consigamos fazer realmente uma avaliação
de nós e onde temos que mudar. E assim, com essa avaliação, nós conseguiremos com certeza amar ao próximo. Agradecidos somos à espiritualidade amiga e companheira que esteve conosco, ao mentor dessa casa de oração, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, enfim, ao nosso Pai, que nos deu a oportunidade de mais um dia, de ouvir mais uma vez um pouco sobre Sua Palavra. E peço, em nome de Deus, em nome de Jesus, que consigamos, que nos ajudem a colocar em prática o que foi aqui falado e que nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.